Celso chama Candinho para conversar. O clima muda na hora. Ele respira fundo e solta a bomba. As joias sumiram. Candinho paralisa. O rosto perde a cor, os olhos se enchem de pânico. Aquelas joias não eram só a herança da mãe, eram a única salvação da fábrica, de tudo que ele construiu. O desespero bate forte, tão forte que Candinho começa a passar mal. Dita se assusta, corre para socorrer o marido e ao mesmo tempo sente o chão sumir ao descobrir que a casa foi invadida. Depois de alguns minutos, Candinho tenta se acalmar. Asdrubal observa tudo e dá sua opinião. Ele diz que Candinho deveria voltar para São Paulo, falar com o delegado, resolver isso o quanto antes. Mas Candinho nega. Ele fala, com a voz ainda trêmula, que veio para o sítio para passar o fim de ano, com a família, com as crianças. Ele diz que vai lidar com isso depois, que não quer estragar aquele momento. Celso se irrita, chama o primo pelo nome e diz que esse momento já foi estragado, que não é qualquer coisa, são as joias da titia, as mesmas joias que Candinho venderia para quitar as dívidas. Candinho concorda, diz que sabe de tudo isso, mas afirma que ainda pode avisar o delegado alguns dias depois, como se só tivesse descoberto ao voltar para casa. Candinho respira fundo, pensa por alguns segundos e responde que entende o risco, mas diz que, naquele momento, o mais importante para ele é a família. Celso fica em silêncio, abre um pequeno sorriso, diz que precisa aprender a ser como ele. Depois comenta que vai voltar para São Paulo, que também precisa ficar com a própria família. Candinho estranha e pede para ele ficar mais um pouco, afinal, ele também é da família. Celso sorri ainda mais e aceita ficar. Enquanto isso, no hospital, Túlio faz uma descoberta inesperada. Ele percebe que a nova paciente, Miriam, é a mãe de Estela. A enfermeira entra em desespero, o passado bate à porta sem aviso. Ela fica trêmula e diz que não quer se aproximar da mãe, que não vai nem chegar perto do quarto onde ela está internada. Túlio tenta entender, questiona, diz que ela é a mãe dela, que toda mãe merece. Antes que ele termine, Estela o interrompe, firme, ferida. Ela diz que se ele for começar com esse discurso de perdão só porque é mãe, é melhor não continuar. Estela fala com a voz embargada, os olhos cheios de dor. Ela diz que a maioria dos traumas que carrega é culpa da mãe. Ela respira fundo e completa. Perdão é lindo na teoria, mas dentro dela, ela não consegue. As lágrimas escorrem. Estela se afasta aos prantos. Túlio fica parado, preocupado, sentindo que aquela ferida é muito mais profunda do que imaginava. No sítio, o clima é outro. Candinho e Celso conversam enquanto observam as crianças brincando. Risos ao fundo, um contraste estranho com o peso da conversa. De repente, Celso fica sério. Diz que precisa confessar algo. Ele fala de Estela. Conta que ela pediu para adiar o casamento por causa da doença da Anabela. Ela quer esperar a irmã melhorar. Candinho se surpreende, coça a cabeça e solta, preocupado. Diz que a menina está muito ruim. Celso explica. Diz que a Anabela teve uma crise, mas que por enquanto está controlada. Mesmo assim, ele hesita e confessa o que realmente o incomoda. Fala do doutorzinho que está cuidando dela. Candinho pergunta se o médico fez um bom trabalho. Celso desvia o olhar, respira fundo e responde que sim, mas admite que sente algo estranho, uma sensação ruim. Ele diz que Estela e aquele doutorzinho juntos ainda vão magoá-lo. Candinho tenta acalmar o primo. Diz que a vida é assim, que a gente precisa aceitar o que ela oferece. Mas Celso se exalta, diz que não vai aceitar. Fala que está com Estela há anos e que de repente aparece um doutorzinho do nada. Ele passa a mão no rosto, a voz falha. Diz que se sente estúpido. Candinho se aproxima, o consola. Diz que ele não é nada disso, que as atitudes dos outros não definem quem ele é. Uma lágrima escapa dos olhos de Celso. Ele diz que esse é o problema, que as atitudes dele nunca foram nobres. Candinho franze a testa e pergunta o que ele quer dizer com isso.
Celso enxuga o rosto, evita olhar nos olhos do primo. Diz para esquecer o que falou, que é melhor voltar para São Paulo antes de dizer coisas que não devia. Ele se despede, deseja Feliz Natal. Candinho observa o primo se afastar, sem imaginar que aquele dia ainda vai terminar muito mal para ele. Mais tarde, em outro ponto da cidade, Sandra surge completamente disfarçada, vestida como uma baronesa. Ela chega ao dancing. Tamires a recebe com elegância e pergunta a que deve a honra da visita. Sandra ri, diz que não precisa de tanta cortesia. Em seguida, responde que quer alugar o dancing para uma de suas famosas festas de final de ano. Tamires sorri, curiosa, e pergunta se as festas são realmente tão famosas assim. Sandra ergue o queixo, confiante. Diz que não tem o título de baronesa à toa e garante que as festas da realeza são algo que aquela cidade nunca viu. Tamires observa a tal baronesa com atenção e pergunta por que ela escolheu justo o seu dancing para uma festa tão fabulosa. Sandra a encara, sem paciência. Pergunta se ela quer faturar ou não. Diz que pode contratar outro lugar com facilidade. Tamires força um sorriso meio amarelo, e responde que aceita sim. Negócio fechado. Ela entrega a noite de Ano Novo nas mãos da baronesa. Mais tarde, em casa, Sandra comenta a festa com Ernesto. Fala dos detalhes, do luxo, da ostentação. E faz uma exigência. Ela quer uma atração internacional, a cantora Doris River. Ernesto se surpreende, pergunta se ela tem certeza, diz que esse nome lhe soa familiar demais. Sandra revira os olhos, impaciente. Pergunta se ele quer ou não que a festa seja comentada o ano inteiro e diz que se quiser mesmo, vai ter que trazer Doris River. Nesse instante, a campainha toca. Ernesto abre a porta e Celso entra como se fosse da casa. Sandra não disfarça a antipatia. Pergunta o que ele quer. Celso olha para a irmã e congela. Ele reconhece as joias na mesma hora. Diz que aquelas são as joias da titia. Sandra nega. Diz que ele está enganado. Celso se altera. Diz que não é ingênuo, que conhece muito bem aquelas joias. Afirma que elas foram tiradas da casa de Candinho e exige que Sandra devolva tudo agora mesmo. Sandra o enfrenta. Diz que nunca vai fazer isso. Afirma que aquelas joias sempre foram dela e que Candinho foi quem impediu que estivessem ali. Celso fica incrédulo. Pergunta se ela enlouqueceu de vez. Lembra que a titia deixou as joias para Candinho. Sandra rebate. Diz que isso só aconteceu porque ela estava atrás das grades. Celso se desespera. Pede para a irmã cair na real. Diz que mesmo disfarçada de baronesa, ela não é imune. Confessa que não devia estar protegendo-a, mas mesmo assim, implora. Pede para ela fazer diferente dessa vez. Sandra ergue a cabeça, orgulhosa, fria. Diz que se ele não quiser ajudá-la, que viva sua vida medíocre longe dela. E ameaça. Se Celso ousar denunciá-la, ela vai revelar tudo o que ele já fez e garante que ele vai parar no mesmo lugar que ela. Os olhos de Celso se enchem de lágrimas. Ele diz que está tentando se tornar uma pessoa melhor. Pergunta, e ela? Sandra responde sem hesitar. Diz que para ela já é tarde. Afirma que se existir um céu, as pessoas que ela feriu não vão querer conviver com ela. E completa que se ele acha que é diferente, o problema é dele. Completamente abalado, Celso vai embora. Deixa a casa em silêncio. Sandra fica parada, também abalada, mesmo tentando não demonstrar. No dia seguinte, Lorival aparece no sítio. Ao ver Lorival chegando, Dita estranha e pergunta direta o que ele está fazendo ali. Lorival responde que tem uma nova proposta para Doris River. Dita revira os olhos. Diz que se ele veio com isso, perdeu tempo, que já deixou claro que não quer mais enganar as pessoas desse jeito. Mas Lorival insiste. Diz que a proposta é excelente. Explica que é para a festa de fim de ano da baronesa
e revela o valor que ela está disposta a pagar. Ele entrega um cartão. Dita pega, olha o número e fica em choque. Na mesma hora, a imagem da dívida de Candinho vem à sua mente. Ela engole em seco e diz que precisa conversar com o marido antes. Nervosa, Dita procura Candinho, conta tudo, mostra a proposta. Candinho se assusta e reage na hora. Diz que ela mesma falou que não queria mais fazer o papel de Doris River. Dita respira fundo e responde que com aquele dinheiro eles podem começar a pagar as dívidas. Candinho fica firme. Diz que esse problema é dele, que não quer que ela faça algo que não quer. Dita o encara, sem desviar o olhar, e afirma que desde que se casaram, os problemas dele também são dela, e os dela, dele. Diz que se for para resolver a situação, ela faz o que for preciso. Candinho se emociona. A voz falha. Ele diz que não sabe o que fez para merecer alguém como ela. Logo depois, Dita volta a falar com Lorival e confirma. Ela será a Doris River mais uma vez. Lorival vibra, diz que garante que essa festa vai alavancar a carreira dela. Dita é sincera. Diz que agora está pensando no dinheiro, mas que se isso ainda ajudar, melhor ainda. O que ela nem imagina é que essa festa vai trazer muito mais surpresas do que espera. Na noite de Ano Novo, a cidade entra em clima de festa. Várias pessoas começam a se arrumar para o grande evento da baronesa no dancing. Candinho e a família retornam para a mansão e se assustam com a bagunça que encontram. O delegado é chamado. Começa uma investigação minuciosa. Por isso, os moradores da mansão decidem se arrumar na casa de Stella. A enfermeira tenta ser atenciosa, mas não consegue. A cabeça dela está longe, pensando na mãe que continua desacordada no hospital. Celso percebe o nervosismo da noiva e tenta conversar. Pergunta por que ela está tão nervosa e se existe algum segredo entre ela e a mãe. Stella se irrita. A voz sai tensa. Pede para ele não cobrar esse tipo de coisa. Diz que isso diz respeito apenas a ela e à mãe. E devolve. Diz que nunca pergunta sobre os segredos que ainda existem entre ele e a irmã. Celso empalidece na mesma hora. Por alguns segundos, ele pensa que Stella sabe sobre Sandra. Mesmo assim, pergunta do que ela está falando. Stella responde que a irmã dele se foi antes que ela pudesse saber mais sobre os dois, e que nunca ficou fazendo perguntas sobre isso. Stella se afasta. Antes de sair, diz com firmeza que Celso finja que a mãe dela não está ali, porque ela não vai contar o que existe entre elas. Sozinho, Celso engole em seco. O coração acelera. Ele se pergunta em silêncio se um segredo só vale quando o outro também é revelado. Mais tarde, o dancing começa a encher. Os convidados chegam animados, todos elegantes, todos curiosos. Dita chega disfarçada. Logo, é cercada por fãs. Eles se aproximam, elogiam, estão fascinados pelo trabalho de Doris River. No início da festa, ninguém vê a baronesa. Todos comentam que ela deve estar preparando uma entrada triunfal. De repente, o delegado aparece no local. Ele começa a procurar por Candinho, sem imaginar que a resposta do caso está prestes a surgir bem diante dos seus olhos. As luzes se apagam. O salão fica em silêncio. Apenas a luz do palco se acende. Vestida de Doris River, Dita surge e começa a cantar. A música embala o salão. A pista de dança se enche rapidamente. A multidão dificulta ainda mais a busca do delegado por Candinho. Quando a música termina, o público aplaude. E então, Sandra aparece, disfarçada de baronesa. Ela caminha com pose, elegante, como se fosse fazer um discurso. Mas um detalhe chama a atenção de Celso. Sandra está usando as joias de Anastácia. Sem imaginar que Candinho está na plateia, ela começa a falar e faz questão de exibir as joias. Candinho olha para o palco e arregala os olhos. Ele pergunta em choque se aquelas joias são da sua mãe. Quitéria observa com atenção e confirma.
diz que se lembra perfeitamente de Dona Anastácia usando aquelas joias. Nesse momento, o delegado finalmente encontra Candinho e diz que tem evidências sobre o desaparecimento das joias. Candinho interrompe, afirma que não precisa mais investigar, aponta para o palco e diz que estão com a baronesa. O delegado segue o olhar, arregala os olhos e percebe que Candinho está certo. Ele grita, manda acender todas as luzes e ordena que as portas sejam fechadas. Sandra entra em choque. Ela escuta Candinho acusá-la, dizendo que foi ela quem pegou as joias. Desesperada, Sandra tenta sair do palco, mas Dita a alcança e puxa o cabelo. Para surpresa de todos, a peruca sai em sua mão. Os cabelos loiros de Sandra ficam expostos à vista de todos. Candinho grita, atônito, diz que é a Sandra, que ela está viva, afirma que a baronesa não existe, que tudo não passa de uma farsa. O salão vira um caos. Algumas pessoas correm, outras avançam contra Sandra. A polícia cerca o local. Sandra é retirada do dancing, junto com Ernesto. Os dois são levados direto para a delegacia. Mesmo com todo o caos, Tamires mantém a festa. A música toca, as luzes brilham e quando o ano vira, o clima muda. As pessoas sentem que a esperança pode renascer. Um novo começo, novas chances. Mas Estela não compartilha dessa sensação. A mãe dela ainda está no hospital, adormecida, e ela sabe, quando acordar, seu maior segredo pode vir à tona. Agora queremos saber de você. Será que Estela deveria confiar em Celso e revelar o segredo que guarda sobre a mãe? E o Celso? Que nota você daria para ele, de 0 a 10? Coloque sua resposta nos comentários. Não se esqueça de clicar no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. E